Acho que agora que descobri o link. Então vamos lá, pessoal, dar início à nossa aula, tá? Algumas pessoas aí estão atrasadas, bem atrasadas. Vamos aqui, tá? Como vocês podem ver, a gente vai fazer a aula 23, que fala sobre a segunda lei de Ohm. A aula passada a gente viu a primeira lei de Ohm, que ela tratava do seguinte. De forma resumida, a primeira lei de Ohm diz pra gente que a relação entre diferença de potencial, resistência elétrica e intensidade da corrente, deixa eu adicionar aqui a Vitória, se dava por essa regra aqui. Ok. Pô, como é chato esse pessoal entrar atrasado, hein? Vou mais adicionar ninguém não, hein? Mar. Ó, então a relação é essa aqui que a gente viu na última aula. A DDP é igual a resistência vezes intensidade da corrente, ou U igual a RI, tá? Essa aqui é a primeira lei de Ohm, de forma resumida. É claro que tem a interpretação gráfica, existe a relação das potências, mas se você quiser saber sobre isso, acesse o canal, assiste o vídeo que eu deixei lá, tá? Playlist do terceiro ano, tá? De física. Assiste lá, deixa o like e aprende lá, que eu até resolvi esses exercícios aqui com vocês. Mas vamos lá para a segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm, ela trata do seguinte quesito, né? Da seguinte preocupação. Não só a resistência, ela depende, como a gente viu ali em cima, da DDP e da corrente elétrica, como a resistência também depende do fio, tá? Do material do fio, da espessura do fio, da grossura do fio e do comprimento desse fio. Então a resistência ela depende também desses fatores, digamos assim, físicos relacionados ao fio que você está ligando o seu equipamento elétrico, por exemplo, tá? Então, como eu falei, não vou adicionar mais ninguém, que é mal mesmo, né? Pessoal aí vai entrar atrasado. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo a apostila? Sim, senhor. Beleza, então olha só. Então aqui nós temos a relação matemática para a segunda lei de Ohm, que ela diz o seguinte, ó, dado um fio com uma área, tá, de corte aqui relacionada ao fio, da espessura do fio, uma área A, que aí geralmente os fios eles são redondos, né, tem um formato cilíndrico, então essa área aqui geralmente é calculada como sendo πr ao quadrado, se for necessário. Muitas questões elas indicam para a gente o valor específico da área, tá? E é o que nós temos mais aqui. O comprimento do fio dado por L e uma constante que nós chamamos de resistividade, tá? Então aqui nós temos que a resistência elétrica é a resitividade vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal do fio, ou em outras palavras, a área, tá, pessoal? Da grossura do fio, tá? Desse cilindro, desse círculo que é gerado aí no fio. Então, no sistema internacional, a unidade para resistividade é ohm vezes metros. Na prática, é conveniente a utilização de outra unidade para resistividade, que é essa aqui, que envolve milímetros ao quadrado, porque muitas questões, muitos enunciados, muitos materiais elétricos que a gente tem, por exemplo, eletrodomésticos, indicam essa resistividade aparente com os valores, tá, pessoal? De área em milímetros quadrados, porque geralmente os fios são muito finos, os componentes de fios são finos e por isso aparecem em milímetros quadrados, tá? Bom, em materiais metálicos, a resistividade aumenta com o aumento da temperatura. Então, quanto maior for a temperatura do fio, maior vai ser a resistividade elétrica. E isso aqui é algo interessante, tá? Porque geralmente quando a resistência do fio é muito alta, ele tende a esquentar. E quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistividade. E isso aqui é interessante para aquelas lâmpadas antigas. Lembra daquelas lâmpadas incandescentes? Aquela que tem uma cor amarelada? Se vocês lembrarem dela, vocês vão perceber que nesse estilo de lâmpada, nesse tipo de lâmpada, ela brilha justamente porque os elétrons que estão, a corrente que está passando ali, ela vai
criando uma certa resistência, e quanto maior a resistência, maior vai ser a temperatura, e quanto maior a temperatura, maior a resistência, e resumindo a história, vai brilhar aquele pedaço de metal, que geralmente é um tungstênio. Se tem outro, eu não lembro. Bom, em algumas situações pode ser conveniente utilizar uma grandeza que é inversa à resistividade, que é a condutividade, né? Então, o inverso da resistividade, condutividade. Nesse caso, ela é dita da seguinte maneira: ó, a condutividade, letra sigma minúscula, é 1 sobre o ρ, que parece um P, tá? Mas não é um P, é a letra ρ grega, que é a resistividade, tá? Digamos assim, no Sistema Internacional, esqueci o nome agora, a unidade é siemens por metro, tá? Em que esse é o siemens que a gente viu na aula anterior, tá? Vídeo lá no canal, assiste o vídeo, deixa o like, compartilha. Então vamos lá, dando continuidade, de forma resumida, a segunda lei de Ohm, gente, de forma bem tranquila, ela vai ser o seguinte: deixa eu sair aqui dessa tela e deixa eu gravar uma outra telinha aqui para vocês, tá? Então deixa eu fechar aqui. Ok, né, então, tipo assim, o R dessa fórmula nova aqui seria a mesma resistência que teria na fórmula da primeira lei de Ohm, né? Buguei agora a pergunta. Repete aí. Tipo assim, a segunda lei de Ohm tem uma fórmula que também tem um R. Só que na primeira lei de Ohm também tem um R. Aí esse R significa resistência. É o mesmo R. É Então, o mesmo R. Tá? O R não vai modificar. Então, o que acontece? Ó? O R ele vai ser calculado de duas maneiras. Primeira maneira, U sobre I, tá? Que seria a primeira lei de Ohm. Segunda forma é a segunda lei de Ohm. Resistitividade vezes o comprimento de fio dividido pela área. Tá? Uma dessas duas fórmulas. A resistência é a mesma, tá? A gente vai aprender outras fórmulas no andar da carruagem aqui até o final do ano. A gente vai ver outras fórmulas e todas elas vão calcular o R, tá? Eu vi você mandando o menino ficar quieto, hein, Nicole? Aí. Pessoal, só um detalhe muito importante, viu? Eu vou... sobe na cama, não sabe descer. Descer mal com a criança. Eu vou deletar aqui algumas pessoas que estão com a câmera desligada, tá? Então, tchau, Léo. Tchau, Thaís. Tchau, Julião. Tchau, Emily. Tchau, Maísa. Tchau, Lucas. Certo? O Luan vai ficar porque o Luan já falou com a coordenação que ele tá sem câmera, então ele tá permitido. O restante não, viu? Então, agora vamos continuar a aula, viu? Eu não deveria ter deixado eles entrarem, né? Só para atrapalhar aí, eu tenho que expulsar o pessoal da reunião. Então vamos voltar aqui, né? Como eu mencionei para vocês, a resistência vai ter essas fórmulas. É claro que tem outras fórmulas, tá, gente? Se a gente pegar, por exemplo, as fórmulas de potência, ó, uma das fórmulas de potência a gente viu U vezes I, a outra forma de potência é U ao quadrado sobre R, e a outra forma de potência é R vezes I quadrado. São essas três fórmulas que a gente viu na última aula. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a resistência usando essas duas fórmulas de baixo aqui, ó, essa e essa, eu posso passar o R multiplicando e o P dividindo. Então, uma outra fórmula é U ao quadrado sobre P, né? DDP sobre potência, DDP ao quadrado sobre potência, ou se eu passo o I ao quadrado dividindo, a resistência fica igual a potência dividido pela corrente ao quadrado, tá? Então a gente poderia brincar matematicamente com todas essas fórmulas e calcular de várias maneiras distintas a mesma coisa, tá? De forma resumida, a gente poderia calcular de várias maneiras diferentes a mesma coisa, sem mudar nada. Então isso é interessante, isso é bem legal, porque a gente tem maneiras diversas de calcular, só utilizando propriedades matemáticas aí para substituição, tá? Então, mas não vai entrar muito ao caso aqui, pois o nosso foco vai ser agora resolver os exercícios que foram propostos para a gente, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai resolver aqui, vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu tirar aqui a resposta aqui para vocês não saberem a resposta, né? Até porque vocês vão ver, se bem que não faz muito sentido porque a resposta já está aqui, né? Então, não vai fazer tanta diferença assim. Não vai fazer tanta diferença. Mas vamos entender o porquê que a resposta é prata. Olha só.
A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material, que é aquilo que eu mencionei para vocês em termos físicos, tá? Que é físico do ponto de vista natural e não do ponto de vista do estudo de física, tá? Físico é do material que envolve e do tamanho do fio. Então, a condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento L, tá? E a área da seção. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, nós temos o alumínio, que tem essa resistividade, o cobre com essa, e aí sucessivamente. A pergunta é a seguinte: mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, ou seja, o fio vai ter a mesma área e o mesmo comprimento, o fio que apresenta a menor resistência elétrica é aquele que... Então, vamos lá. Primeiro, resistência elétrica é a resistividade vezes o comprimento do fio vezes a área. Observe que, nesse contexto, o comprimento e a área não mudam. Então, a gente pode dizer que a resistência vai ser o ρ vezes um certo número aqui. Eu vou chamar, sei lá, de K. Tá? Esse K aqui é só uma constante. Mas o importante aqui é a resistividade. A gente quer saber o seguinte: qual desses materiais vai nos dar a maior resistividade olhando para a tabela, tá? Então, como que a gente pode pensar nisso? Primeiro, gente, a resistência do fio é dada por essa regrinha aqui, tá? Por exemplo, nós poderíamos fazer o seguinte: ao invés de usar resistência, já que aqui fala de condutividade, e anteriormente a gente viu que a condutividade é o inverso da resistência, ou seja, a condutividade é 1 sobre a resistência. Ou seja, se eu multiplico cruzado aqui, né, passo esse aqui para cá e esse outro para lá, a resistividade vai ser 1 sobre a condutância, tá? A condutividade. Então, no lugar desse carinha que eu coloquei aqui, a resistência pode ser essa constante sobre a condutividade. Isso significa dizer o seguinte, ó: se eu quero diminuir a resistência, tá? Como a resistência e a condutividade são grandezas inversamente proporcionais, porque uma está em cima e outra está embaixo, isso significa dizer que eu tenho que fazer o quê? Aumentar o valor da condutividade. Então, qual desses 5 materiais tem a maior condutividade? É a prata. Então, como a resistência e a condutividade são grandezas inversamente proporcionais, eu faço o quê? Para eu diminuir a resistência, eu tenho que aumentar, pessoal, eu tenho que aumentar aqui a condutividade. Então, se eu aumento esse carinha aqui, eu tenho uma resistência menor, tá? Então, por isso, a prata é o maior. Professor, como que eu poderia fazer isso sem raciocinar dessa maneira especificamente? Você poderia pensar no seguinte: condutividade é a ideia de que a corrente elétrica vai passar com maior facilidade. Então, quanto maior a condutividade, mais elétrons, mais corrente está passando. Se eu quero uma menor resistência, a menor resistência é aquela que deixa mais corrente passar. Ou seja, a maior condutividade é equivalente à menor resistência, porque ambas vão fazer o mesmo papel, de deixar a corrente fluir com maior facilidade. Certo? Então a gente poderia ter resolvido pensando dessa maneira, tá? Diga. Então, quanto mais corrente elétrica passa, quer dizer que tem menor resistência. Tem menor resistência e maior condutividade. Maior condutividade. Né? Okay. A palavra até nos dá essa ideia, né? Resistência de resistir, tá? Fazer com que a corrente fique mais parada, parada entre aspas, porque ela vai continuar passando, só que mais devagar. E a condutividade, ela vai fazer com que a corrente flua com maior fluidez, né? Com maior, digamos assim, o trânsito fica livre, né? Fica mais livre para ela. Isso. Ok, então quanto maior condutividade, menor resistência? Sim. Certamente. Então, palavra resistência, ela nos remete por isso inversamente proporcional. Isso. Porque a palavra resistência nos remete a algo que vai barrar. E a palavra condutividade nos remete a algo que vai conduzir. Então, condução e resistência são algo que, né, se invertem aí. Então, por isso que elas são inversamente proporcionais. Quanto uma maior, a outra menor. Porém,
a gente pode analisar isso dessa maneira lógica, como eu estou explicando para vocês agora, ou como eu expliquei anteriormente, utilizando o quê? Utilizando matemática. Porque ó, eu sei que a resistência ela é a resistividade sobre, né, vezes essa parte aqui que não nos interessa agora. Só que se eu pego a resistitividade e troco pela condutância, ela fica, ó, essa resistitividade vem para baixo, se torna condutância, porque eu estou invertendo ela. Se eu inverto a resistitividade, eu tenho a condutância, a condutividade. Então, a resistência, por estar em cima, na parte de cima da equação, e a condutividade, por estar embaixo da equação, matematicamente, isso nos remete ao quê? A duas grandezas que são inversas. Quando fica uma grandeza em cima e a outra embaixo numa equação, tá? Na diagonal, elas são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Por exemplo, a resistência ela é proporcional ao comprimento do fio. Quanto maior o fio, maior a resistência elétrica. Porque elas estão matematicamente, tá? na mesma posição. Elas estão ambas na parte de cima. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Isso usando só raciocínio matemático. Tá? Por exemplo, resistência e a área serão também, novamente, inversamente proporcionais. Quanto mais grosso for o fio, menor vai ser a resistência do fio. Tá? Porque, digamos assim, estruturalmente, você vai ter um espaço maior para passar corrente elétrica. Então, vai ter menos resistência. Tá? Okay? Então, só usando um pouco de lógica, a gente consegue resolver essa questão sem fazer cálculo nenhum. Se quiser fazer cálculo, também pode, mas aí você vai estar sendo besta, tá? Então, não faça o cálculo nessa questão. Só mentalize aí o processo. Da mesma forma, a gente pode analisar aqui a questão 2. Ó. Em dias frios, o chuveiro elétrico é geralmente regulado na posição inverno. Inferno é o normal aqui de Mato Grosso, né? Você liga o chuveiro, cai na posição inferno. Tranquilo. Olha só, o efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do resistor do chuveiro, de modo a aquecer mais e mais rapidamente a água do banho. Para isso, essa resistência deve ser o quê? Vamos lá. Primeiro, eu acabei de explicar algo sobre a temperatura. Gente, a gente tem que pensar assim, ó. Para que a temperatura aumente, tá? A corrente I tem que ser mais devagar. Para que a corrente percorra mais devagar, o que tem que acontecer? A resistência tem que ir o quê? A resistência tem que aumentar. Agora aqui, eu estou vendo que o cara está dizendo que tem que diminuir. Peraí, deixa eu ler de novo então essa questão para ver o que ele está pedindo. Bom, em dias frios, o chuveiro elétrico é geralmente regulado na posição inverno para que esquente mais. O efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do chuveiro de modo a aquecer mais. Então a resistência tinha que aumentar, meu jovem. E mais rapidamente a água do banho. Para isso a resistência deve o quê? Ele está falando aqui que tem que diminuindo o comprimento do resistor. Deixa eu ver aqui na apostila por que ele disse isso, né? Impressão. Algo de errado não está certo. Eu acho que está errado isso aí, viu? Olha só, a explicação na apostila aqui, ó. Durante o funcionamento de um chuveiro elétrico, a diferença de potencial se mantém constante, ou seja, se o chuveiro é 220 volts, ele permanece 220, tá? Para que haja alteração na potência transformada, para que aqueça mais, deve-se alterar a resistência, mudando o comprimento do fio. Nesse caso, ele está utilizando essa ideia aqui, ó, que a potência, que é a característica que mede o quanto de energia transformada, ou seja, quanto de energia elétrica transformada em energia térmica, ela é igual a ddP ao quadrado dividido pela resistência elétrica, tá? Então, aqui, o que acontece? Para que a potência aumente, o que tem que acontecer com a resistência? A resistência tem que diminuir. De fato, a resistência tem que diminuir nesse caso, porque é a potência que vai medir a transformação da corrente elétrica, tá? Então, esquece isso aqui. Então, vamos lá. Então, a resistência tem que diminuir. Só que a resistência, ela é igual ao quê? A resistividade, comprimento do fio e área, tá?
Como a área do fio, a área da resistência lá já é pré-estabelecida, não vai diminuir, não tem como diminuir, o que vai acontecer aqui? Se eu quero que a resistência diminua, então o comprimento do fio também tem que diminuir, já que o tipo do material já está especificado, não tem como você mudar o tipo do material. Então, se você abrir lá o chuveiro, colocar outra resistência com outro material, então, mas não faz sentido isso acontecer. A área não vai mudar porque a grossura do fio que você tem lá já é específica, porém você pode, por exemplo, pegar a resistência, geralmente ela é uma forma redonda, tá? Tem formato redondo, basicamente parece uma mola assim, ó, a resistência de um chuveiro elétrico. Você pode encurtar o caminho, tá? A gente pode utilizar e encurtar o caminho. Então, quando você gira a chave, por exemplo, você pode pegar esse ponto que está aqui e passar para cá, diminuindo aqui, então, o tamanho, o comprimento da resistência, o comprimento do fio da resistência. Quando você diminui isso, você faz com que a resistência diminua, e diminuindo a resistência, você faz com que a potência aumente. E a potência é a qualidade de um material elétrico em fazer a conversão da energia elétrica na modalidade de energia para a qual ele foi fabricado. No caso do chuveiro elétrico, é converter energia elétrica em energia térmica, tá? Ou seja, aquecer o fio que aquece a água, resumidamente. Então, a resposta correta é a letra C. Diga. Acho que não tem nada a ver com isso aqui, mas por que que dá choque no chuveiro? O fio dá choque porque está passando cargas elétricas, tá? Os elétrons estão saindo do fio e entrando em você, por exemplo. Então, essas cargas vão te dar choque por causa disso. É a carga elétrica que dá choque. Então, uma coisa que tem que ficar claro para você: não é o 220 que dá choque, não é o 110 que dá choque, é a corrente elétrica que dá choque. Então, quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o choque que você vai tomar, né, no caso. E isso explica porque, por exemplo, por que uma tomada de 220 eu sinto mais choque? É porque lá provavelmente vai estar passando mais elétrons do que numa tomada de 110 volts, tá? Alguma dúvida? Não, senhor. Tranquilo, professor. Então vamos lá, a Maísa tá com raiva porque eu removi ela. Mas então, vou fazer agora outros exemplos, tá? Mas focado em quê? Focado no cálculo, que não tem na apostila, mas agora vamos fazer alguns focados em como calcular a segunda lei de Ohm, tá? Quero eu desliguei a câmera aqui que tava travando bastante. Beleza. Vamos fazer uma bem direta aqui. Depois a gente faz uma um pouco mais complexa, só para a gente ir pegando o jeito, ó. Essa primeira questão aqui diz o seguinte, ó. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal de 10 milímetros quadrados. Aquilo que eu mencionei com vocês lá antes na apostila, por que é importante o milímetros quadrados? Justamente porque tem questões que vão dar a área em milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é esse valorzinho aqui, ó, 2,1 vezes 10 a menos 2, ou 0,021, determine a resistência para 5 metros desse fio, tá? Então isso aqui é bem interessante, tá? Quanto maior, se você modifica o tamanho do fio, você vai ter resistências maiores ou menores. Então vamos lá. Então é bem simples, basta a gente pegar a fórmula: resistência é igual a resistitividade vezes o comprimento do fio sobre a área. Então vamos substituir os valores, ó. Resistitividade, 2,1 vezes 10 elevado a menos 2, comprimento do fio, 5 metros, e a área, 10 milímetros, tá? Bom, agora é só resolver. Eu vou resolver da maneira mais simples, ó. Transformando isso aqui sem notação científica, vai ficar 0,021 vezes 5 dividido por 10. Eu posso simplificar esse 5 com esse 10 aqui, só para facilitar a minha vida. E aí vai ficar, quando eu simplifico por 5 em cima e embaixo, vai ficar 2 embaixo. E 0,021 dividido por 2, pessoal, o resultado vai dar, deixa eu ver aqui, 1,05, 0,0
105, tá? Ou se você quiser a notação científica aqui, 1,05 vezes 10 a menos 2 ohms, tá? Então isso aqui é só resolver o cálculo em si. Você pode usar uma calculadora, por exemplo, e chegar nesse resultado aqui. Alguma dúvida? Não, senhor. Tá? Aí é o detalhe. Professor, por que eu não usei a outra fórmula da primeira lei de Ohm? Porque você não tem DP e você não tem corrente. Simples, tá? Que não é nem essa fórmula aqui. A fórmula seria essa aqui. É U sobre I. Você não tem DP nem corrente, não tem como calcular. Você tem resistividade, você tem área, você tem comprimento do fio. Então a gente usa a fórmula da segunda lei de Ohm. Vamos ver se eu encontro outra questão aqui. Que tem as características desse material. Achei aqui. Bom, então essa vai ser a nossa última questão de hoje, tá, pessoal? E aí depois eu vou liberar vocês para fazerem um exercíciozinho aí valendo ponto. Olha só a questão 1. Determine a resistência elétrica de um fio condutor de 20 metros. Então a gente sabe o comprimento do fio, sabe o comprimento da área, né, o valor da área e o valor da resistividade. Então basicamente é fazer o que a gente fez na questão anterior. Só substituir valores. Então é resistitividade. Nesse caso aqui não compensa transformar em número decimal porque a potência da base 10 é muito alta. Vezes o comprimento do fio, que é 20 metros, dividido pela área, que é 8 milímetros. Bom, aqui vai entrar um detalhe bem interessante, gente, que é o seguinte. Vocês podem ver que aqui nós temos o resultado em milímetros quadrados, mas aqui, ó, não está em milímetros quadrados igual está aqui. Igual estava nessa outra questão aqui. Ó, está em milímetros quadrados e aqui está em milímetros quadrados. O que isso implica para a gente? Que se eu resolver dessa forma aqui, vai dar errado. Provavelmente, mesmo que eu faça o cálculo aqui, eu consigo chegar nos resultados aqui parecido com esses, tá? Mas com mais vírgula, por exemplo, ou com muitos zeros, tá? Essa vai ser a diferença. Só que aí a gente vai fazer uma pequena conversão. Qual conversão? Primeiro, pessoal, lembre-se o seguinte, ó, 8 milímetros, quando eu transformo isso aqui em metros, tá, pessoal, em metros, isso aqui eu vou dividir por 10 elevado a menos 3, tá? Ou seja, no caso aqui eu divido por 1000 para poder chegar de milímetros para metros. Mas como aqui é milímetros quadrados e eu quero transformar isso em metros quadrados, ao invés de dividir por 1000, a gente tem que dividir por 1000 ao quadrado, tá? Ou seja, ao invés de estar dividindo, multiplicando por 10 a menos 3, nós vamos estar multiplicando por 10 a menos 6. Então aqui vai aparecer 10 elevado a menos 6, tá? E aí nós faremos o cálculo. Que cálculo a gente tem que fazer aí? O cálculo é o seguinte, é 1,7 vezes 20, que vai dar 34. Depois a gente vai dividir por 8, tá? Vai dar 4,25. Então eu multipliquei 1,7 vezes 20, depois dividi por 8, dá 4,25. E aí as bases 10, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 8, menos 6, o resultado dá menos 2. Menos 2, qual que é o nome mesmo? É ohm. Ou seja, praticamente vai ser a letra B. Alguma dúvida, pessoal? Na verdade, aqui tá errado, tá? Faltou, isso aqui vai dar 0,004. Então tem alguma coisa errada no gabarito desses caras. Alguma dúvida? Não, senhor. Tá? E eu sei que isso fizeram de errado, ó. Aqui era para ser 10 elevado a menos 6, tá? Porque aí cancelaria o 10 com 10, ficaria só o 4,25 e daria a letra B, tá? Provavelmente foi isso que eles erraram aí na hora de fazer essa questão. Então tem que ter bastante cuidado na hora de fazer elas, tá? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de agora, tá?
Eu vou estar fazendo chamada, então não saiam. E depois eu vou estar passando para vocês uma atividadezinha lá no Maestro, valendo ponto. Então, pessoal, se cuidem, tá? E